Olá, galerinha que nos acompanha em nossas aulas de direito previdenciário, especialmente em nossas atualizações, né? Como nós falamos em nossa última atualização, nós explicamos um pouco sobre o prazo da revisão da vida toda, suas regras e exceções sobre a decadência, né? A prescrição e decadência. Hoje, agora, nesta nova atualização, nós iremos falar um pouco sobre o auxílio-doença e as dúvidas sanadas pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos aqueles que nos acompanham que façam a sua inscrição em nosso canal, nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando seu like, fazendo comentário, para que a gente possa melhorar um pouco o conteúdo do canal, né? Bom, existem alguns benefícios previdenciários que é até justificado nos benefícios por incapacidade e que, às vezes, não se dá tanta atenção a outras possibilidades próximas, bem interessantes, tal como o auxílio acidente. Pois bem, isto porque existem muitos casos de acidentes em que não há incapacidade para o trabalho, mas apenas uma diminuição da capacidade laborativa. Motivo pelo qual existem capacidades que o segurado possa exercer nas mesmas funções, né? Sobre este assunto, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se posicionou esclarecendo as dúvidas de situações bastante comuns e que podem fazer total diferença na hora de se analisar a viabilidade dessa concessão. Os precedentes qualificados através da posição do STJ, que sanam dúvidas sobre os benefícios acidentários são: primeiro, sobre qual o grau de incapacidade exigido; segundo, se é cabível o auxílio acidente em sequela reversível; e por último, se há perda auditiva do direito do benefício, né? Ora, o auxílio acidente é pago ao segurado que teve uma redução da capacidade de trabalho por conta das sequelas de um acidente, e que esse acidente pode ser de qualquer natureza, relacionados ao trabalho ou não. Havendo a diminuição da capacidade laboral, vem uma exigência de maior esforço para se fazer as mesmas funções que eram desempenhadas antes da profissão, né? Existem casos em que essas sequelas sejam definitivas e até impossibilitam que o segurado trabalhe nas suas funções regulares, levantando aí a necessidade da reabilitação profissional. Portanto, em regra, para existir o direito ao benefício, é preciso que o acidente seja de qualquer natureza, seja trabalho ou não, que sejam sequelas definitivas desse acidente depois da consolidação das lesões, que haja diminuição na capacidade laborativa por conta das sequelas do acidente. É importante se lembrar que o acidente relacionado ao trabalho
ou equiparados, está lá qualificado para o INSS no B9. Já o B36 é aquele pago em casos de acidentes sem relação com o trabalho, né? Portanto, o auxílio acidente, ele tem relevância porque, além de poder ser recebido junto com o salário, ainda não exige uma incapacidade total. E a redução da capacidade para o trabalho, infelizmente, acontece em muitos acidentes. De forma que as pessoas confundem o auxílio acidente com auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio doença. O auxílio acidente não é um benefício por incapacidade, que substitui a renda do trabalhador. Ele tem natureza indenizatória e compensatória. Ou seja, ao contrário de ser renda do segurado, ele é pago como uma compensação pelo esforço maior para o trabalho por conta da redução da capacidade, né? O auxílio acidente, ele pode inclusive ser pago junto com o salário, nos casos em que o beneficiário tem emprego, seja empregado. Por isso, quem recebe o auxílio acidente pode trabalhar, ao contrário de quem recebe o auxílio doença, em regra não pode trabalhar. Além disso, o valor do benefício acidentário é menor. Ele é 50% do salário do benefício, em regra, né? E só fica atento, portanto, porque durante o breve período de vigência daquela medida provisória número 905 de 2019, o cálculo era diferente e era menos vantajoso para o segurado. Vejamos então, o auxílio acidente, ele indeniza o trabalhador que sofre acidente de trabalho com redução da sua capacidade laboral. Auxílio por incapacidade temporária substitui a renda do segurado que está incapacitado para o trabalho de forma temporária. Quando falamos do que é precedentes qualificados do STJ, em matéria de auxílio doença, auxílio acidente e doença, tais precedentes são os melhores amigos para o advogado previdenciarista, principalmente na análise daqueles casos para se ver se realmente cabe o benefício, né? Isto porque tais precedentes são aqueles que ganham força no direito brasileiro em conjunto com o Código de Processo Civil. Haja vista que toda decisão da justiça em um processo que depois ele é utilizado como fundamento de uma outra decisão judicial, ele pode ser considerado como um precedente. No entanto, esses precedentes, temos que observar que eles têm que ser vinculantes. Em outras palavras, devem ser decisões do STF, STJ, em sede de recurso repetitivo, que vincula os órgãos do judiciário, como, por exemplo, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo, né? Este recurso ele vincula os órgãos do judiciário que devem seguir aquele entendimento. E também são precedentes qualificadas as decisões nos recursos repetitivos e em incidente de assunção de competência no STJ. A repercussão geral no STF também pode ser classificada desta forma, né? Importante se lembrar que, como são decisões de órgãos colegiados, existe uma segurança maior no posicionamento do tribunal. E a sua força judiciária também é muito maior. Como estamos falando de auxílio de acidente, existem alguns precedentes qualificados que ajudam bastante aos advogados previdenciaristas. Eles são fundamentais na hora da análise
e de fazer ali a ação judicial. Tais precedentes qualificados, quais ajudam os advogados em diversos assuntos, norteando sobre o que deve ser arguído nos tribunais, sobre o tema escolhido, não é diferente do direito previdenciário. Portanto, é especialmente, sobre o auxílio acidente, por existirem muitas dúvidas sobre este benefício, de como e quando ele pode ser concedido, posto que a própria lei, ao falar de acidente, a lei trata de sequela, lesões, redução de capacidade laborativa, e dentre outras, E que o que vem chamar a atenção é pela diferença da denominação. Isto sim é que tem que se atentar. Portanto, o grau de incapacidade que vai justificar o auxílio acidente é apenas uma redução da capacidade laboral para que exista o direito ao auxílio acidente. E desde que sejam cumpridos também os demais requisitos. Não importando o grau dessa diminuição. O grau de diminuição não importa. É o grau da redução que é importante. Se o segurado precisa se esforçar mais para fazer o mesmo trabalho de antes, por conta das sequelas do acidente, já está cumprido esta exigência legal. De forma que não é preciso uma incapacidade laboral para a concessão do auxílio acidente, que é diferente do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, que nestes casos vão exigir a incapacidade. Na própria legislação já vem dizendo que é preciso que o segurado tenha apenas uma redução da sua capacidade para fazer tarefas do trabalho. Tudo isso, nós acabamos de argumentar, foi motivo de julgamento repetitivo no recurso especial, se eu não me engano, de número 11.095/91, lá de Santa Catarina, que fixou a seguinte tese sobre o assunto. Abre aspas. Exige-se para a concessão do auxílio acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínimo à lesão. Fecha aspas. Esta é a decisão tomada neste recurso especial. Toda decisão, ela está alinhada com o artigo 86 da Lei 8.213, que exige que para a concessão do benefício, o acidente, a lesão é consolidada e a sequela que leva à redução da capacidade para o trabalho. Importante se faz relatar que, de fato, existem muitos acidentes que deixam sequelas e diminuem a capacidade laborativa do segurado. Mas este quadro, às vezes, ele é reversível e a pessoa pode recuperar a plena capacidade laborativa no futuro. Mais importante ainda é que a posição do Superior Tribunal de Justiça é que não é obrigatório que a doença ou a sequela que causam a redução da capacidade sejam irreversíveis para a concessão do auxílio acidente. Isto é que é muito mais importante. Dito isto, e com base nos precedentes já qualificados, não importa que a doença que causa a redução na capacidade de trabalho do segurado possa ser curada e o quadro revertido. O que importa é a demonstração
da diminuição da capacidade laboral com o nexo de causalidade entre a pessoa e o trabalho habitual desse segurado. Em outras palavras, deve-se demonstrar a existência de um tratamento e a possibilidade de recuperação da plena capacidade de trabalho no futuro, não podendo ser motivo para a negativa do benefício. Vamos ficar por aqui. Para finalizar, é importante se entender que é a redução da capacidade laborativa e o nexo causal, não tanto a doença ou a sequela presente. Portanto, muitos segurados que têm esse direito não sabem. Outros visam nos benefícios por incapacidade e acabam por ignorar essa possibilidade que, tendo o segurado a redução de sua capacidade laborativa por conta de sequela das lesões causadas pelo evento, né? Ou provavelmente existe, talvez e provável que exista esse direito, né? Podendo então receber o auxílio acidente junto com o salário, já que ele é uma indenização do INSS. Além disso, o STJ ele tem posição muito interessante sobre o assunto nos seus precedentes já qualificados. Tá? Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído um pouco com todos vocês. Tá? Nos comprometemos a estar sempre repassando a vocês atualizações que, de uma forma ou de outra, vai beneficiar no entendimento tanto do segurado como do advogado, da pessoa que gosta do direito previdenciário. Tá? Então nós nos comprometemos a estar sempre postando vídeos com atualizações recentes sobre o direito previdenciário. Forte abraço a todos e contamos com todos em uma próxima atualização.